Aqui internacional, o Senado dos Estados Unidos acaba de aprovar um projeto de lei que revoga as tarifas americanas a produtos brasileiros. Nosso editor Fabrício Naitsky com as últimas informações, como é que ficou essa votação? E claro, a gente quer saber se tem um efeito imediato em relação ao que Donald Trump está impondo ao Brasil. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Não tem efeito imediato e dificilmente terá efeito prático, porque isso ainda depende de votação na Câmara, mas a gente já vai chegar lá. O que aconteceu no Senado? 52 votos a favor, 48 votos contra. Essa foi uma medida apresentada pelo Partido Democrata, mas que contou com o apoio de 5 senadores republicanos, até porque são os republicanos que têm o controle das duas casas, incluindo o senador Mitch McConnell, que era o ex-líder da bancada republicana no Senado norte-americano. O que foi justificado aqui? O que eles usaram de argumento, então, para essa votação, para derrubar as tarifas de 50% contra o Brasil. A ideia de que o governo Donald Trump, que o presidente Donald Trump, utilizou uma justificativa considerada esdrúxula para emitir as tarifas contra o Brasil. Um senador republicano, inclusive Rand Paul, do estado do Kentucky, afirmou o seguinte, porque Donald Trump, a gente lembra, né? Ele usou a declaração de emergência econômica para emitir tarifas e para emitir também as tarifas contra o Brasil. E aí ele disse o seguinte: emergências são como guerra, fome e tornados. Não gostar das tarifas que alguém impõe contra nós não é uma emergência e é tarefa do Congresso decidir sobre isso. A gente já tem, inclusive, aquela decisão judicial do Tribunal de Apelações de Washington que fala que as tarifas de Donald Trump, todas elas, são consideradas ilegais por conta da forma como elas foram declaradas, sem passar por aprovação do Congresso. E esse é um assunto que ainda vai ser decidido na Suprema Corte dos Estados Unidos e pode derrubar todas as tarifas contra todos os países. Os democratas apresentaram, ou devem apresentar nessa semana, projetos de lei no Senado derrubando as tarifas contra 3 grupos específicos. 2 deles são países, o Brasil e o Canadá. E também uma tarifa geral global que foi emitida por Donald Trump, uma espécie de tarifa base que foi emitida pelo governo Trump nesse ano, no retorno do republicano à Casa Branca. O que acontece aqui? É a primeira manifestação bipartidária, a gente está falando de 5 senadores republicanos que apoiaram a medida, contra as tarifas de Donald Trump. E no caso, quando a gente fala das tarifas contra o Brasil, são tarifas que pesam diretamente no bolso do cidadão americano, porque elas impactam na questão dos alimentos, no café, também mesmo nos combustíveis. Isso tudo pesa diretamente na inflação, nos alimentos, naquelas coisas mais básicas para o consumidor e, obviamente, que afeta a popularidade dos políticos. A gente tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Ano que vem, ninguém quer estar envolvido com esse tipo de aumento no custo de vida por lá. Pode ser até um dos fatores que faça o presidente Donald Trump, que faça a Casa Branca, negociar com um pouco mais de boa vontade com o Brasil em relação a essa diminuição das tarifas que a gente tem visto, a aproximação dos 2 governos. Agora que vem a questão do Congresso, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, porque essa votação, esse projeto de lei que derruba as tarifas, passa agora para a Câmara e a expectativa é de que a Câmara, das duas uma, ou engavete o projeto ou simplesmente vote contra. Os republicanos detêm o controle da Câmara dos Deputados também e eles têm feito, já atuaram nesse sentido, para evitar derrubar as tarifas declaradas pelo presidente Donald Trump. Então a expectativa, pelo menos nesse primeiro momento, é que, apesar da boa vontade do Senado e das justificativas dos impactos econômicos que isso gera para a população dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados por lá acabe rejeitando essa proposta e aí as tarifas continuem até que haja algum tipo de negociação ou, como a gente falou, aquela decisão judicial que vai caber à Suprema Corte pela legalidade ou não das tarifas. É isso, de qualquer forma ainda precisa ser aprovado pela Câmara esse projeto, é isso? Exatamente. Perfeito. Fabrício Naitsky, nosso editor de